A paz do Senhor Jesus, irmãos. A leitura que o Senhor me deu para essa manhã se encontra em 1 Tessalonicenses 2,16, onde está escrito: E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. E no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, o versículo 1, está escrito: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. O que a gente lê aqui nesses dois versículos é sobre o impedimento, sobre a resistência, sobre a dificuldade que temos para pregar a verdade, para pessoas que não querem aceitar a verdade, porque através da palavra de Deus elas poderão ser salvas e poderão ser libertas. E nós sabemos que vivemos num mundo que resiste à palavra do Senhor. Nós vivemos num mundo em que a operação do erro dificulta até mesmo, às vezes entre nós irmãos, que a palavra seja pregada, porque a palavra exorta e ensina algumas condutas de vida, algum proceder santo, e o mundo já considera tão normal, tão banal a santidade, que a resistência à palavra de Deus é muito grande. Às vezes até mesmo no meio dos cristãos. Você vai às vezes conversar com alguns cristãos e a gente sabe que a leitura de determinados livros, alguns tipos de filmes, alguns tipos de seriados, às vezes estão tão contaminados do pensamento do maligno que eles vão cauterizando os corações. E aí quando nós vamos falar a palavra, ela não tem livre curso. Ela não recebe lugar nos corações. Porque esses corações, eles já acham aquilo tão normal, já tem tanta dificuldade. E nessas duas cartas de Paulo, ele vai tratar esse tema da injustiça, da resistência, daqueles que não recebem, o amor da verdade para a salvação. Aqueles que continuam, até aceitam a palavra, mas nunca ela inteira. Sempre leem algo e acham tão difícil que falam: não, isso aqui não dá pra gente viver, isso aqui é um pouco exagerado demais. Então esses opositores do evangelho, essas pessoas que censuram as pessoas que desejam falar a verdade. Quantos não são hoje, Às vezes a gente precisa tocar em determinados temas e aí as pessoas dizem assim: vocês estão julgando, vocês estão condenando, não se pode falar assim, tem que ter sutileza, tem que ter delicadeza. Sendo que a palavra do Senhor, aquilo que Deus coloca no nosso coração, precisa ser sim, sim, não, não, Precisa ser uma mensagem clara. Nem sempre a nossa habilidade ao falar vai criar a capacidade da pessoa crer, se houver essa resistência. Por isso que Paulo fala: oremos. Oremos para essa resistência cair por terra. Oremos porque, na verdade, as palavras da salvação, elas vêm para que as pessoas não se encham da medida dos seus pecados. Porque a ira de Deus, ela cai sobre aqueles que mergulham na iniquidade, mergulham na maldade, até que Deus, ele trabalha, Deus, ele chama, Deus, ele tenta, mas a resistência às vezes vai ficando tão grande que ele entrega, ele deixa. E aí começa a aparecer situações mais constrangedoras na vida dessas pessoas, porque Deus já tentou de tantas formas, por causa dos desejos e das inclinações das pessoas a buscarem sua satisfação, esse hedonismo mundano de que a gente tem que ser feliz e que o amor é liberdade, que o amor é aceitar. A gente aceita, a gente ama, a gente não condena, a gente não vai deixar de amar, de abraçar, de conviver, em hipótese alguma. Nem o Senhor quer isso. Mas tem aquele momento em que nós temos que orar, pedir a Deus o momento certo para nós falarmos a palavra inteiramente, sem nenhuma tentativa de florear a palavra, falar exatamente aquilo que está escrito. Mas falar no Espírito, falar com confiança, com amor, mas falar exatamente a verdade. Falar exatamente aquilo que está escrito, para que a pessoa
ela seja alcançada pela graça de Deus e ela experimente como que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes as pessoas estão no erro por engano, porque nunca ouviram a verdade, nunca foram convencidas da verdade, então elas não se dão conta que estão num caminho que não é o ideal para a vida delas, elas não se dão conta disso. Mas se Deus nos der a sabedoria e nós orarmos, nós vamos conseguir alcançar essas vidas. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo fale mais em cada coração, em nome de Jesus.